Fala builder, e aí, excelente dia, tarde ou noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo. Meu nome é Leosório e eu vou conduzir você hoje numa jornada rápida sobre o Golden Circle. Golden Circle, ou Círculo Dourado, ou Círculo de Ouro, é uma metodologia, um conceito criado pelo Simon Sinek, que ele ensina no livro dele Comece pelo Porquê. Eu estou fazendo esse vídeo porque você, como vários outros empreendedores, assim como eu, há pouco tempo atrás, provavelmente posiciona a sua empresa de uma maneira comum, de uma maneira normal, assim como a maioria das empresas posiciona. E a ideia desse vídeo é você sair daqui posicionando o seu negócio e tratando e falando dele de forma diferente para as pessoas, de forma diferente para o mercado, de forma diferente para os seus clientes e principalmente de forma diferente para você mesmo. Quando você começa a entender esse conceito que é tão especial, é tão diferente, você começa a comunicar de uma forma diferente e isso traz alguns resultados, obviamente, diferentes também na sua jornada. Pelo menos é o que aconteceu comigo, o que aconteceu com vários outros empreendedores que eu conheço. Enfim, então vamos lá? Quantos empreendedores você conhece que sabem o que estão vendendo? Sabem o que estão vendendo? Então a gente tem aqui o que? Ou seja, eu vou falar aqui perto de onde eu moro, existe uma avenida, e nessa avenida a gente tem lojas de tudo quanto é tipo. Tem loja de R$1,99, tem loja de roupa, tem farmácia, tem autopeças, tem loja de lingerie, tem sex shop, tem loja de game, tem loja de calçado, enfim, tem uma infinidade de tipos de loja. E qual que é um ponto em comum entre eles? Todos eles sabem o que estão vendendo. Se eu vou na loja de roupa, eles sabem que está vendendo roupa. Se eu vou na loja de calçado, eles sabem que está vendendo calçado. Se eu vou numa loja de game, eles sabem que está vendendo game. Então, todos eles têm em comum isso. E todos eles comunicam isso. Quando você passa na frente de uma loja e tem aquela promoção, né? Aquele cartaz gigante dizendo assim, 10%, 20% de desconto em tal produto. O que essa pessoa está fazendo? Está vendendo e está falando sobre o que ela trabalha, sobre o que ela vende. E você também deve conhecer algumas empresas, aí já não são todas, que sabem como fazem, como elas vendem aquilo. Então, o que eu vendo? O que eu tenho aqui? O que eu faço aqui? E daí tem algumas pessoas que sabem como faz aquilo. Que é o nosso segundo círculo. Então, como que é feito exatamente isso que você está fazendo, né? Ou seja, eu vou pegar um exemplo aqui. Eu tenho uma loja de brinquedo, por exemplo. O que eu vendo na minha loja de brinquedo? Eu vendo brinquedo. Como que eu faço essa venda? Aí algumas pessoas sabem responder isso. E pode ser de várias formas. Eu posso simplesmente vender através dos meus vendedores na minha loja física. Eu posso vender através de lojas online. Eu posso vender através de marketplaces. Eu posso fazer isso de várias formas. Mas aí existe um terceiro ponto, que são pouquíssimas empresas que sabem, que é o ponto mais importante, eu já vou falar o porquê. Que é o porquê você vende. Por que você faz o que você faz? O que você faz hoje? Por exemplo, tem uma loja de brinquedo. Como que eu faço isso, né? Como que eu faço? Eu utilizo o que para vender, para comunicar? E principalmente, por que você faz o que você faz? Se você tem uma loja de brinquedo, por que você vende? Por que você trabalha com brinquedos? Se você tem uma barbearia, por que você tem uma barbearia? Por que você faz o que você faz? Se você tem uma loja de games, por que você tem uma loja de games? Por que você está fazendo isso que você faz? E é aqui que mora a grande diferença entre os empreendedores. Porque a maioria dos empreendedores sabe o que faz, às vezes sabe como faz, mas pouquíssimas vezes sabe o porquê faz. E isso vai além, não é só os empreendedores, as pessoas como um todo dificilmente sabem o porquê estão fazendo o que estão fazendo. E a minha pergunta para você aqui hoje é, por que você faz o que você faz? Eu não sei o que você que está aí assistindo esse vídeo, eu não sei exatamente o que você faz ou o que você quer fazer. Às vezes você está aí querendo montar uma empresa, uma startup, ou às vezes você já tem um negócio, mas a pergunta é, por que você quer montar essa startup? Por quê? Por que você tem esse negócio? Por quê? E aqui eu vou pegar um exemplo, que é um exemplo que inclusive o Simon Sinek utiliza no livro dele, da Apple, né? A Apple,
quando você olha para esse círculo, você pensa na Apple. E aqui que mora a grande diferença, porque pouquíssimos empreendedores sabem o porquê vendem. Só que qual que é o ponto? Todo mundo aí que você conhece, ou a maioria, vende dessa forma aqui. A primeira vez que ele comunica com o usuário, com o cliente, com a pessoa que está passando na rua, enfim, ele está comunicando o quê? Está comunicando o quê? Esse ponto aqui. E quando você comunica o quê, as pessoas já estão cansadas de ouvir o que você está vendendo, o que você está fazendo. Porque já tem muita gente fazendo a mesma coisa. E mesmo por mais que você seja uma empresa super diferenciada, a maioria das empresas, dos nichos, elas já têm algum concorrente ou vários outros concorrentes. Então, as pessoas estão cansadas de saber o que você tem. Elas estão cansadas. Se você tem uma loja de brinquedo, quantas outras lojas de brinquedo estão ali comunicando para essa pessoa que tem brinquedos? Se você tem uma farmácia, quantas farmácias estão ali comunicando que tem o que tem na farmácia, né? Que tem remédio? Se você está montando uma startup, uma empresa de tecnologia para resolver um problema, quantas outras empresas já estão aí fazendo isso? Então para de comunicar o quê? Porque o quê? Todo mundo já está cansado de saber. Eu vou dar um exemplo. Aqui na Soze, então, a gente tem aqui a Soze. O que a Soze vende hoje? Hoje a Soze tem uma quantidade grande de produtos e serviços que a gente oferece. Mas quando a gente começou lá atrás, né, nosso primeiro produto, vamos colocar dessa forma, o que a gente vendia? Vendia desenvolvimento de software. Só que quando eu vou para o mercado e falo que eu vendo desenvolvimento de software, eu tenho sei lá quantas milhares de fábricas de software fazendo a mesma coisa, vendendo software. Então eu preciso começar a entender, eu falei, caramba, e não é só externamente, internamente também é muito importante, porque se eu olho para o meu time, e o meu time ele olha para a Soze, por exemplo, ou para a sua startup, ou para a sua empresa, e o teu time olha para você e vê que você está fazendo uma coisa que muitas outras pessoas já fazem, que não tem diferença nenhuma e que não vai causar impacto nenhum, as pessoas elas se engajam menos do que se engajariam se você estivesse falando qual é a sua causa, qual é o seu porquê, por que aquilo ali está acontecendo, por que você está fazendo aquilo ali. Então, pegando o exemplo da Soze, a gente desenvolve software. Hoje a gente tem mais produtos e serviços, mas a gente começou desenvolvendo software. Então imagina só, quando eu ia chamar alguém para participar do meu time, né, a ideia é que a gente traga os melhores talentos para o nosso time. Então quando eu vou buscar alguém no mercado, eu pego e falo assim, olha, sou um desenvolvedor de software. Cara, as pessoas já sabem que existem vários outros fazendo isso. E elas já estão meio cansadas. Então, o que eu tenho que comunicar? Eu vou comunicar o como? Já é um pouco melhor, né? Então, como? Através de design disruptivo, tecnologia de ponta e princípios cristãos. Opa! Ué, mas o que tem a ver... por que quando você vai contratar alguém, você vai falar de design, tecnologia e princípios, sendo que o que você está fazendo é desenvolvimento de software? Ou seja, por que quando eu vou montar minha startup de, sei lá, minha startup de educação financeira, em vez de eu falar que eu vou ensinar as pessoas, né, eu vou dar aula para as pessoas, que é o que eu vou estar vendendo, oferecendo, por que eu vou falar que isso é através de tecnologia, de plataforma, de princípios? Porque as pessoas começam a entender melhor o seu negócio, melhor o porquê que você está fazendo o que você está fazendo. Só que ainda não chegou lá, porque aqui eu estou falando como eu estou fazendo isso, como que eu quero fazer isso. Mas o ponto não é esse, o ponto é aquilo. Por quê? Por quê? E quando você fala do seu porquê, você começa a trazer as pessoas para a sua causa. Porque o porquê que você está fazendo aquilo, na verdade, é uma causa. Né? O Seth Godin, ele tem um livro Tribes, o nome, o Tribos, onde ele fala sobre esses movimentos que acontecem e geralmente são por conta de uma causa. Uma causa que você comunica para as pessoas e algumas pessoas vão se engajar nessa causa e vão querer ir com você. E quando a gente fala de empresas que comunicam bem o seu porquê, as pessoas se engajam nessa empresa e vão junto. E um belo exemplo de quem faz isso aqui, o oposto do que a maioria, é a Apple.
A Apple, ela não comunica, ou melhor, vou até te perguntar, né? Alguma vez você já viu a Apple fazendo propaganda, vendendo o seu produto? Vendendo o seu produto, falando assim, olha, o meu produto é um iPhone 13 Pro Max. Esse iPhone ele tem 256 GB de capacidade, ele tem um processador XPTO, ele tem a capacidade de tirar uma foto, fazer uma filmagem de tal maneira. Enfim, você já viu a Apple vendendo funcionalidade, vendendo característica? Eu nunca vi. E por que eu nunca vi? Né? E quando eu digo vendendo, é fazendo propaganda. Tá óbvio que se você for no site pesquisar, vai ter lá as características. Isso é óbvio. Mas ela não está comunicando isso para o mercado, ela não está vendendo isso para o mercado. A Apple ela trabalha em outro nível do consciente humano, que é o nível do porquê, que é onde começa a existir sentimento, causa e outras coisas. Então a Apple ela não está falando sobre o iPhone. A Apple está falando sobre a forma como ela vê o mundo, o porquê ela faz o que ela faz. E quando você olha para o porquê a Apple faz o que ela faz, o porquê é o seguinte. Você já deve ter visto isso aqui. Think different. Minha letra é feia, mas... aqui não vai caber, mas enfim. A Apple, por que a Apple faz o que ela faz? Porque ela está ali para desafiar o status quo e pensar diferente. Então vamos lá, agora a gente começa a pensar como fazer isso nos nossos negócios, né? Na sua startup, na sua empresa. Desafiar o status quo, quando a Apple coloca isso no porquê ela faz o que ela faz, ela basicamente está dizendo assim para todo mundo, olha, não importa o que eu faço, o que importa é que eu estou aqui para desafiar o status quo. E isso então, ele tira a barreira de, por exemplo, eu vou pegar o exemplo da loja de brinquedo. Quando a loja de brinquedo fala, eu trabalho com brinquedo. Quando a Apple fala, não, eu desafio o status quo, não importa o que ela vai trabalhar. Porque se você vê que ela desafia o status quo, como que seria um brinquedo, uma loja de brinquedo da Apple? Como que seria um hotel da Apple? Como que seria uma loja de calçados da Apple? Quando você pensa que a Apple ela nasceu para desafiar o status quo, quando você começa a pensar nos produtos e serviços que ela vai oferecer, você sempre vai olhar e ver a Apple fazendo diferente. Por quê? Desafiar o status quo e pensar diferente. Então, se eu desafio o status quo e penso diferente, não importa mais o que eu estou fazendo. Não importa mais o que eu estou fazendo. O que importa? Importa o porquê eu estou fazendo. Porque o porquê que eu estou fazendo é o que vai fazer as pessoas se engajarem na minha empresa. O porquê eu estou fazendo vai fazer as pessoas comprarem a minha ideia, comprarem o que eu estou fazendo. Então, quando você olha para os clientes da Apple, você nunca vai ver, ou às vezes você pode até ver, mas é muito raro, você vê um cliente da Apple falando sobre isso aqui, sobre funcionalidade. Porque se a Apple não vende funcionalidade, o usuário, o cliente da Apple não compra funcionalidade. O que ele compra? Pensar diferente e desafiar o status quo. Então, quando você olha para os clientes da Apple, você vê que eles estão em 2 níveis de clientes. Existem 5 níveis de clientes. Vou fazer um vídeo depois para falar um pouquinho mais disso, mas existem 5 níveis de cliente. Existe o cliente que só quer ganhar de você. Então, é um cliente que está aqui sugando. Jesus. É um cliente que está aqui só sugando, ele só quer ganhar. Aí tem um cara que está um pouquinho aqui, que ele está um pouquinho mais disposto a fazer alguma troca com você. Então ele é um cliente que está disposto a trocar. Vou colocar aqui trocador. É um cara que está disposto a trocar com você. Ou seja, ele está disposto a pagar um pouquinho mais desde que ele receba um ótimo benefício por isso. Existe o terceiro cliente. Ele busca segurança. Então, o que ele quer quando ele quer comprar alguma coisa? Ele quer ter certeza de que ele vai receber aquilo que ele está comprando. Existe o quarto, que está buscando aqui um status / validação. Ou seja,
é o cara que compra aquele produto, aquele serviço e ele conta pro amigo, cara, comprei, deixa eu pegar um exemplo, Apple, comprei um iPhone, cara, olha só que top. Por quê? Porque o ciclo de amizade dele vai validar aquilo ali. E existe o quinto que compra pela causa, ou seja, pela identidade. O que isso significa? Significa que eu tenho vários tipos de pessoas que eu posso atender. E é eu que escolho, dependendo da forma como eu me posiciono, quem eu vou atender e como que essa pessoa vai comunicar. Então, existem esses 5 tipos. E aí você, quando você olha para a Apple, você sempre vê a Apple trabalhando aqui. No cara que ou ele está comprando aquele iPhone por status, ou ele está comprando aquele iPhone por identidade. E isso acontece em várias marcas. Se você parar para pensar, existe uma marca chamada Nike, que você com certeza conhece, que acontece a mesma coisa. As pessoas estão dispostas a pagar mais caro por um tênis da Nike. Por quê? Por status, né? Ou seja, receber validação, ou por uma causa, identidade. Então você tem isso na Nike, você tem isso na Apple e você tem isso em várias outras marcas. Então, tá explicado o que é o Golden Circle. E agora a grande pergunta é: como que é o seu Golden Circle? Como que você executa esse Golden Circle ali? Como que eu começo a comunicar agora para os meus clientes o meu porquê, o meu como e o meu quê? E a gente vai fazer esse exercício rapidamente aqui. Então, primeira coisa, o teu porquê. Então, a primeira coisa é você perguntar o porquê você faz o que você faz. Por que você faz o que você faz? Por quê? Eu vou falar o da Suzy, vou falar da Apple, e daí você pode montar o seu conforme esse aqui, que fica fácil com um modelo para você pelo menos espelhar. Isso aqui é uma coisa que você vai montar um primeiro, mas isso vai precisar de reflexão até você conseguir encontrar o que realmente é o seu porquê. Às vezes você já tem esse porquê muito forte dentro de você e fica fácil montar isso aqui, mas às vezes você está aí no piloto automático. Isso acontece com a maioria dos empreendedores, inclusive aconteceu com a gente aqui na Suzy por um tempo. Antes de montar a Suzy, inclusive, né? A Suzy era outra empresa antes, mas enfim, vamos lá? Bom, então primeira coisa, por quê? A Apple, ela nasceu para desafiar o status quo e pensar diferente. É para isso que a Apple nasceu, para desafiar o status quo e pensar diferente. Então, como a Apple faz isso? Ela faz isso através de produtos com designs lindos e ela fala de simple to use, né? Então simples de usar. E o que a Apple faz atualmente? Grandes, ótimos computadores. Então veja, por que a Apple faz o que ela faz? Ela faz o que ela faz para desafiar o status quo e pensar diferente. Como que ela faz isso, Ale? Ela faz isso através de produtos com um belo design e simples de usar. E o que ela faz? Ótimos computadores. Então, quando você pensa, vamos pensar no mundo como um todo, ou na Apple como um todo, você pensa que a Apple tem o iPhone, tem o iPad, tem o Mac, tem o iMac, tem o iPod, tem o AirPods, e tudo isso, todos esses produtos são computadores. Então, não importa o que ela vai fazer, se ela vai fazer um óculos, se ela vai fazer Então não importa o que ela vai fazer, se ela vai fazer, sei lá, um óculos, não importa. De fato e de verdade, o ponto é que ela vai fazer isso através de um belo design e de um jeito fácil de usar para desafiar o status quo. Putz, mas a Apple vai fazer um chinelo. Cara, é simples. Como que vai ser o chinelo da Apple? Pensa. Design lindo e simples de usar. Desafiar o status quo e pensar diferente. Então quando você olha, não importa o que você está fazendo. Não importa o que você está fazendo. Se você está vendo esse vídeo, eu sei que às vezes passou um pouquinho do tempo que eu gostaria, eu queria que fosse um pouquinho mais curto,
mas o grande ponto é que não importa o que você está fazendo, o que importa é o porquê você está fazendo. Quando você tem uma causa forte, você engaja pessoas, engaja clientes e você começa a fazer um movimento. E quando você faz um movimento, isso é muito mais forte do que qualquer coisa. Isso gera muito mais impacto. Então hoje eu falei aqui da Apple, mas existe Nike, existe Disney, existem empresas que sabem muito bem o porquê elas estão fazendo o que elas fazem. E quando você sabe o que você faz, quando você sabe quem você é, internamente, fica fácil de você levar sua mensagem para o mundo e fazer a diferença. Fechou? Pessoal, hoje eu falei aqui sobre o Golden Circle. Não deixa de se inscrever aí no canal, dar um like, compartilha esse vídeo com as pessoas, com os empreendedores que você acredita que pode ajudar eles, e é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço, excelente dia, tarde ou noite, depende da hora que você está vendo esse vídeo, e bora pra action!